Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje tá uma tarde bonita, né? Um abraço aí pro pessoal de Guará, pessoal dos Trouble Brothers, Marcelo, que mandou perguntas. Valeu aí, né, pela interação, as pessoas estão acompanhando. E, assim, né, relembrando, né, o último episódio aqui a gente falou sobre uma fake news da vinda de um Messias, assim, né, uma ideia, uma mensagem meio espírita lá do Chico Xavier, dizendo que havia um Messias e tal. Né? E dentro daquilo eu fiz aquela leitura do Lutero, e aí o Marcelo perguntou, pô, mas será que a submissão é parte estruturante nossa, assim, né? É uma coisa que, sei lá, né? Não dá pra gente escapar disso, né? Vai ser sempre isso, vai ter sempre alguém querendo ser o líder populista, né? Assim, ou querendo manipular a gente, ou querendo, enfim. E a gente também sempre vai ser manipulável, a gente sempre vai cair nessa. Né? A minha aposta é que não. Né? Assim, essa é a minha convicção, vamos dizer assim. Né? E isso, inclusive, que me faz aqui criar esses conteúdos. Né? É a gente poder questionar, a gente poder não ficar dando respostinhas, né? Assim, tipo, é isso, né? Para que você confie em mim, né? Como uma fonte segura e perfeita e siga e aquela coisa toda. Eu acho que a gente precisa justamente aqui já nesse meio já ir questionando essa estrutura, né? Essa forma de submissão, né? De conhecimento também. Eu acho que conhecimento engloba muito submissão, né? Tipo assim, quem tem a verdade, né? Quem sabe a verdade, né? Então essa pergunta é bem delicada, né? Tipo, ou seja, quem eu devo seguir, né? Quem eu devo ali então me submeter, né? Eu acho que eu tentei diferenciar, né? A parte de que eu diria, né, de dependência, né, que eu acho que é uma coisa nossa mesmo. Isso eu acho que é natural, talvez, né? Assim, o ser humano ele precisa de apoio materno, precisa mamar, precisa de cuidados, uma série de coisas. Então acho que a dependência é algo inerente nosso aí, né? Diferente de outros animais, por exemplo, né? Que às vezes o bicho já nasce, já tem que correr, né? Já tem que escapar de predador, aquela coisa toda. Então assim, você tem o bebê humano muito frágil, muito fragilizado, né? Muito dependente. Então essa dependência nos marca, sem dúvida, né? Agora eu acredito que existe uma travessia, né? Uma forma da gente fazer um trânsito, né, de um estado de dependência absoluta para um estado aí de relativa independência, né, de poder então ter uma relação com o outro sob outra, vamos dizer assim, sob outro regime, né, que não da submissão, de um regime de o que a gente chama de alteridade, né, de reconhecer do outro a sua independência, né, e a sua, vamos dizer assim, o seu valor próprio, né, a sua singularidade e vice-versa, né? De eu não precisar desse outro, né? De eu não ter uma relação de submissão ou dependência ou de senhor escravo e aí vai, né? Assim, que marca a maior parte das nossas relações hoje, né? Mas eu acho que isso é histórico, né? Eu acho que isso é uma construção aí da nossa organização capitalista, né? Que é estimular mesmo a submissão, né? Essa coisa de acreditar que o capitalismo é a única forma possível de relação e que, enfim, quem é mais pobre tem que se submeter aos mais ricos, tem que se submeter ao mais poderoso, né? E fica esse jogo de poder, essa coisa toda. Eu não acredito nisso, né? E é por isso que eu estou aqui, enfim, lutando e construindo esse debate aqui, né? Acho que existem formas de se criar e de se desenvolver que não seja pela égide, pela submissão, né? Pela, enfim, única e exclusivamente por essa forma, né? Hoje eu gostaria de trazer um novo tema aqui pra gente, né? Que eu acho assim, que é um tema que me toca, que me incomoda, que sempre, sempre me desperta, assim, né? Eu fico, puxa vida, né? Por que pouca gente fala disso, né? Assim, com esse viés, né? Assim, geralmente a gente puxa esse assunto de formas indiretas, né? E que assunto que é? Eu queria falar hoje sobre o mal, né? O que é o mal? Né? Existe o mal hoje, né? No nosso momento aqui contemporâneo, existe algo chamado mal? Tem alguém que é mal? Uma organização que é má? Né? Um lugar?
país, etc. Né? Então, assim, essa é a minha pergunta para vocês nos próximos episódios. Né? Existe o mal? Você acha que existe o mal? O que seria isso? Né? E por que eu pergunto isso? Né? Porque hoje é muito delicado. Né? Eu perguntei para um outro amigo meu, Salomão, perguntei: Salomão, você acredita, o que é o mal? Você acredita no mal? Ele falou: em que sentido? Né? Essa pergunta já deixa claro que não é fácil, né? Nem começar a falar disso. Né? Por quê? Porque tem um batalhão de coisas emaranhado no meio disso. Né? E a gente fica meio que, né? O que é isso? O que seria esse mal? Né? Mal do quê? Né? Seria uma má administração pública? Ou seria um caráter mau? Ou seria uma pessoa maligna? Né? Assim, um ser maligno? Sei lá, o diabo existe, né? Coisas do tipo, né? Então, assim, eu acho que, assim, se a gente fosse perguntar, né, o que é o mal para a religião, é fácil, né? O que é o mal para o cristianismo, por exemplo, né? O mal para o cristianismo é o diabo, os demônios, a pessoa que está afundada no pecado, essa coisa toda, aí está o mal, né? No pecado, na desobediência, né? Em outras religiões vai ter também o seu mal, né? Seu Deus maligno, e aí vai. Né? Então as religiões elas vão demarcando mais facilmente. Agora eu perguntaria, por exemplo, o que é o mal para a ciência? Né? O que é o mal para a psicologia? Né? O que é o mal para, enfim, para a história? Né? Existe alguma concepção de maldade ou de mal para a história? Né? Então, meus amigos aí, historiadores, né? O que vocês acham? Né? Vocês acham que tem algo que consiga corporificar esse mal? Será que ele é algo que exista, que tem uma existência substancial, vamos dizer, ou não? Né? Ou ela é relativa, ou ela depende, ou ela vai se revelar de acordo com as circunstâncias, né? E que uma pessoa boa pode se tornar má e vice-versa. Né? Como é que rola isso, esse intercâmbio, né? Então, assim, eu acho que hoje está tudo embaralhado a respeito do mal, né? A gente não tem uma resposta fácil, simples, porque está tudo misturado. Né? O que seria o mal para a política, por exemplo? Né? O que seria um político mau? Né? Isso existe? Né? Será que ainda existe lugar no contemporâneo para a ideia de mal? Né? O que a academia tem a dizer sobre o mal? Né? Eu digo isso porque em 5 anos de faculdade eu não vi assim, uma conferência sobre o mal, por exemplo. Né? E eu não ouço programas, digamos assim, focando exatamente isso. Né? O que é o mal, por exemplo, para a segurança pública? Né? Assim, a gente combate o crime, né? Mas da onde que vem o crime? Né? Então, assim, acho que para o senso comum o mal seria hoje o pedófilo, por exemplo. Né? Então, assim, algo que é mal na sociedade é o pedófilo. Por isso que naquela peça de teatro, que o cara estava nu, né? E a mãe trouxe a filha dela para tocar o homem lá. E isso rolou uma comoção nacional em torno disso. Né? Por quê? Porque falou-se pedofilia. Né? Ah, isso é algo pedófilo. Então isso comove as pessoas. Né? Então quando a gente tem algo que soe parecendo, né? Ou a gente talvez queira dizer, olha, o mal tá aí, né? A gente vai para onde? Pro pedófilo. Né? Tipo assim, esse cara é mal. Né? Ou o psicopata, por exemplo, né? Em Hollywood, nos filmes e tudo mais. Né? Agora, ampliar isso aí, eu acho que o pedófilo, o psicopata já tem séries também que vão, né, dando uma outra cara para ele, né, não tão maligna, né, mas enfim, eu acho que teria o que? O torturador, aí também nós temos a figura do presidente e de outros astros do cinema aí que vão usar da tortura, né, tipo o Bop, o capitão lá da tropa de elite, né, que vai pôr no saco as pessoas, né, e as pessoas, né, não se sentiram tão escandalizadas, né? Eu, pelo menos não me lembro disso. Né? Então, assim, a tortura pode ser algo bizarro, pode ser algo horrível, né? E é algo horrível. Né? Não tem muito assim como a gente falar, nossa, tem uma função para a tortura, mas nesses filmes, nessas coisas, a gente vai tendo essa ideia meio que de lado, assim, né? Meio que no fundo, né? De que, em certos casos, é válido, é legítimo usar a tortura. Né? Inclusive, eu vi uma coluna muito tempo atrás do Contardo Caligares perguntando, e se for, né, possível mesmo, né? E se isso existir, e se for útil mesmo torturar pessoas, como é que a gente vai fazer? Né? E aí houve várias respostas, né? E uma
professor Safatli dizendo, isso é um falso dilema, né? Assim, tortura é ruim, ponto. Né? Eu acho que aí é um ponto que, né, dá um consolo, né? Tipo assim, tortura é um mal. A gente não pode negociar com isso. Né? Então, assim, eu digo isso por quê? Porque na nossa cultura política temos a questão da ditadura e tudo isso é relativizado. Né? Então a gente fica em suspenso. Né? Então isso eu diria é um tema que a gente vai abordar sob a égide sob o nome de mal necessário. Né? Será que existem coisas que são más, mas em certos contextos podem ser vistos como algo útil? Né? Aí temos também, digamos, o genocida, temos o terrorista, enfim, vários tipos, né, para o mal. Nós temos aí também toda essa ideologia em torno de, tipo, o mal como algo mais maduro, né? Assim, como contato com um estado adulto de ser, né? Então, assim, a pessoa que é boa, ela, a princípio, é tipo apoliana, né? Ingênua, né? Assim, imatura. Ela não teve contato com a realidade do mundo. Na medida que você vai para a realidade, você precisa aprender a lidar com o mal, né? Você precisa aprender a usar um pouco do mal, tipo o Breaking Bad lá, né? Aquela série. Então eu acho que a gente tem aí nesse sopão aí sobre o mal, a gente tem essa ideia do mal como uma espécie de sinal de amadurecimento, né, de adulto. Esse cara fez umas barbaridades, então agora ele se tornou um adulto. Né? Aqui vem também a levantar outra leve que e aí, né? Será que é másculo essa coisa de usar a violência, de pisar lá, pôr um pé na maldade? Né? Seria esse o modelo do novo masculino, digamos assim, de algo masculino? Né? E onde estaria, então, um modelo de masculino bom? Né? Eu vejo, em geral, a gente criticar o patriarcado, o machismo e etc. Mas quais seriam, então, os modelos de uma masculinidade? Existe isso? Né? Ou não? Não tem que ter nenhum modelo. Né? Me parece que as produções cinematográficas vão no sentido de dizer, olha, um homem, né, viril, sei lá, um homem modelar seria esse homem que é capaz de usar a violência, capaz de usar o mal para salvar lá a aldeia, para salvar o vilarejo dele, para salvar e etc. Aquela ideia meio velho oeste, né, de masculino, né, me parece que permeia também as produções de Hollywood aí. Lançou a questão. Né? Seria, digamos assim, um blend de mal, ganhar um pouquinho de maldade. Seria isso um sinal de amadurecimento? Seria um sinal modelar de masculinidade para a nossa cultura hoje? Né? A gente tem aí a questão de uma universalização do cristianismo lá muito tempo atrás. Eu acho que, né, que ele vai dizer, olha, a partir de agora o cristianismo é a religião oficial. Por que eu estou puxando isso agora? Porque com a universalização do cristianismo, né, assim, grande parte da nossa cultura é inspirada em valores cristãos, a violência se tornou algo proibido, né? Assim, então, os senhores podiam matar os seus aldeões, mas pegava mal numa cultura cristã fazer isso. Então, a violência começou a ser mal vista, né? Essa violência gratuita, né? Então, a partir daí, o cristianismo começou a influenciar, digamos assim, as práticas, né? E como a violência foi sendo cada vez mais proibida, foi vista com maus olhos, vamos dizer, né? Aí começou a haver uma migração da violência. Para onde? Né? Para aquilo que era considerado mal pela igreja. Né? Então, assim, tinha a bruxa. Né? Então, a bruxa era uma encarnação do mal, era possuída pelo demônio, tinha relações com o diabo. Ela podia queimar. Né? Ela a gente podia afogar, podia torturar numa boa. Né? Por quê? Porque ela estava no pacote do mal. Né? O condenado, aquele que cometeu crimes e que era, enfim, punível de morte, né? Esse a gente podia violentar, né? Podia torturar, podia xingar, execrar e tudo mais. Então, né, com a universalização do cristianismo, o mal se torna uma espécie de ralo da violência. Né? E aí a gente pode, então, escoar a nossa violência, né, que todo ser humano possui, né, em cima daquele que entrou, pisou ali no lugar do mal. E isso eu acho que é um fenômeno cristão. Né? Então aí isso a gente tem um deslocamento da ideia de mal, né, que eu acho bem importante para a gente pensar o que é o mal. Por quê? Né? Porque a partir daí a gente vai começar a usar o mal para dirigir a nossa violência. Né? E por isso que hoje a gente tem, digamos, essa polarização. Né? Então assim, você é de direita ou de esquerda? Né? Se você for
do outro time, eu posso, então, te violentar, eu posso te invadir, eu posso te ameaçar de morte, posso, enfim, desaguar minha violência para cima de você. Então a gente tem essa polarização, por quê? Por causa do deslocamento do mal, por causa desse ambiente cristão que permite só o mal sofrer a violência. Então a expressão de toda a violência hoje depende desse gerenciamento do mal, da onde ele se encontra. Né? E aí por isso que é difícil hoje dizer o que é mal. Né? Será que você está querendo, né, justificar a sua crueldade, o seu sadismo? Né? Ou será que o mal de fato existe? Né? A gente tem essa ambiguidade. Né? Então eu vou deixar aí com vocês essas questões e, para finalizar, né, apenas um adendo aqui, que a fragmentação do sujeito também vai complicar esse jogo. Né? Então, por exemplo, vamos lá, para um eu cristão feudal, né, o mal seria o diabo e o herege. Né? Para um eu nacionalista seria o estrangeiro, o imigrante. Né? Para um eu tradicional seria o libertino, enfim, o que escapa da sexualidade comum e que, enfim, o libertino. Né? Para o operário, pode ser talvez a propriedade privada, o burguês, isso para um eu marxista. Para um eu minoritário, né, que é das minorias, o que seria o mal? Seria talvez o status quo, seria essa violência de Estado, seria, né, essa ordem tradicional branca e, né, enfim, meio oligárquica que a gente tem hoje. Né? Para um eu feminista, o que seria o mal? Seria o patriarcado? Seria o machismo? Né? Para um eu racista, o que seria o mal? Né? Poderia ser o negro, o chinês, o mestiço, o latino, aquele que não compartilha da mesma raça. Né? Para o eu capitalista, né? O que seria o mal? Né? Seria o que não se submete à sua forma de viver? Né? Seria, digamos, o índio, o pequeno produtor, aquele que não compartilha dos mesmos valores. Seria o pobre, talvez. Né? Então, assim, essa fragmentação do eu vai também fragmentando a ideia de mal. Né? A gente fica com essa dificuldade, porque a gente vai sempre caminhando por oposições. Né? E na medida que o eu se fragmenta, tudo isso vai ficando, né, fora de foco, vai ficando nuançado, vai ficando difícil da gente cravar e dizer, olha, isso aqui é o mal. Né? Então, esses passos que a gente passou aqui, né, só para levantar várias lebres, não vou fechar agora, esses programas vão continuar. Né? Eu espero que vocês possam participar durante isso também, criar perguntas, e, enfim, me ajudar nesse processo de pensar o que seria o mal hoje, no contemporâneo. Será que ele existe? Né? Ou será que ele está fadado a ser esse jogo truncado? Né, de consolidação de identidade, de direcionamento de violência e de, enfim, manipulação, controle, que faz com que o mal perca, de fato, né, sua característica substancial e, enfim, sua qualidade. Assim, né, ou seja, tire de nós a nossa capacidade de dizer, olha, isso aqui é mal e aquilo ali não é. Que consequências isso tem para a nossa vida? Né, eu acho que isso é uma ótima pergunta, né? Por quê? Porque a gente hoje vê várias coisas acontecendo e são coisas que nos revoltam, mas a gente fica com dificuldade de cravar, isso aí é mal, isso aí não pode acontecer. Né? A gente fica meio em suspenso, esperando algum especialista se pronunciar, esperando o contexto, esperando aquela coisa toda. Como é que a gente faz com isso? Né? E a última pergunta seria, e se o mal existe? Né? Como é que a gente está lidando com isso? Se o mal existe em algum lugar, né, dependente de tudo isso que a gente está falando, se o mal existe, né, como que a gente está abordando isso e como é que a gente está lidando com isso na contemporaneidade? Né? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês e tenham uma ótima semana. Tchau, tchau.